Bom dia, paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para darmos início à nossa Escola Bíblica Dominical nesta manhã do dia 31 de maio de 2020. Com muita saudade de todos vocês, neste momento estaremos orando para iniciarmos a nossa EBD. Pai amado, Pai querido, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos aqui te agradecer pela noite que o Senhor nos deu, pelo amanhecer, pelo fôlego de vida, por renovar as nossas forças. Muito obrigada, nos abençoe os ouvintes da Tua Palavra, os professores, Senhor, a nossa professora Graça, Senhor, a Tua Igreja, Senhor, o Teu povo, no Ministério e a Advec, e o nosso pastor Josafate. Agradecemos, te amamos, fica conosco. Amém. Irmãos, vamos ler a nossa lição Corpo, Alma e Espírito, a nossa revista, e a lição é de número 3, que tem por título A Verdade sobre a Queda do Homem. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia ou na sua revista, se você tiver, no texto bíblico básico, que está em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim o versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Também iremos ler o nosso texto áureo, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Acompanhe comigo, diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Desejo que vocês tenham uma boa aula e agora o estudo é com a nossa pastora Graças. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje, como já foi dito e lido, nós vamos iniciar uma nova lição. As lições anteriores, a 1 e a 2, elas responderam a duas perguntas existenciais do homem, né? De onde eu vim, quem sou eu? Então nós vimos na lição número 1 de onde nós viemos, a origem de todas as coisas, e na lição passada nós vimos a constituição do homem, como eu fui formado, então quem sou eu, qual é a minha identidade. E na lição de hoje nós vamos ver qual é a condição atual do ser humano. A partir dessa lição nós vamos estar estudando uma série de lições que vão responder a outras perguntas existenciais do homem, né? Por que existe o sofrimento? Por que eu tenho crise? Por que nós temos angústias? Para onde nós vamos? Então, a lição de hoje ela vai tratar desse tema. Nós vimos aí que o tema é a verdade sobre a queda do homem. Então, o que foi a queda? Quais as verdades que estão por trás desse acontecimento? O que isso implicou hoje para a minha vida? Qual a esperança que nós devemos ter, né?
E nós sabemos que a Bíblia ela revela o começo de todas as coisas. Então, quando nós estudamos a Bíblia e conhecemos a origem de todas as coisas, nós conseguimos entender muitos dos nossos embates, dos nossos conflitos, das nossas guerras interiores, porque ela traz a resposta e ela também traz a solução. Ela traz a luz, a essência das coisas e traz também a solução, né? Nós lemos aí com a nossa irmã Ana Paula o texto bíblico básico, mas especificamente no dia de hoje nós vamos estudar apenas os versículos de 1 a 5. Nós vamos dividir essa lição em partes, devido ao nosso tempo de gravação. Então, é importante que você assista as lições anteriores, porque esse estudo ele é dado numa sequência. Então, para você entender a lição 3, é importante você já ter lido e estudado a lição 1, a lição 2, para que o conteúdo seja plenamente entendido. Tá bom, queridos? Então, nós vamos estudar esse tema, né? E eu oro a Deus para que você compreenda, preste bastante atenção, estude, assista com reverência, tá bom, queridos? Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Então, vamos lá. Convido você a pegar a lição que foi distribuída nos grupos da nossa igreja e ler comigo. Palavra introdutória. Nessa lição, nós vamos estudar alguns pontos principais no que diz respeito à queda do homem. Nós não temos como estudar tudo numa lição de escola dominical, mas nós vamos destacar os pontos principais, as coisas mais importantes. E dentro desse tema, nós vamos ver os aspectos relacionados à tentação e às perdas da humanidade advindas do pecado original. Então, nós vamos dividir. Hoje, por exemplo, nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar o que foi a queda, para você entender esse evento que ocorreu e que tem implicações nos dias de hoje. Nós vamos estudar por que o homem desobedeceu ao Senhor, transgredindo o seu mandamento, e como foi que isso aconteceu. Com certeza você já ouviu falar sobre a queda do homem, já ouviu alguém comentar alguma coisa. Se fala muito a respeito da queda do homem, mas pouco se estuda, e esse é um tema que nós temos que estar voltando nele sempre, trazendo à memória sempre esses aspectos que envolveram, que fizeram o homem cair. A gente vai ver o que foi exatamente essa queda. Por quê? Porque as mesmas artimanhas que o diabo utilizou quando o homem foi criado, ele usa também hoje. Então é importante a gente entender a natureza da tentação, como que ela vem, como que ela se apresenta. Então, quando você estuda esse fato, você vai ver que muitas das investidas do inimigo contra Adão, contra Eva e contra Adão, são repetidas hoje com outra cara, de outra forma, com outras estratégias, mas o princípio que está por trás é o mesmo. Então, precisamos aprofundar um pouquinho esse tema, precisamos estudar esse tema, trazer à memória, para que nós possamos nos revestir então de Deus e não permitir que o inimigo atue nas nossas vidas. Antes de nós entrarmos no assunto da queda, nós vamos aqui relembrar a aula anterior. Nós vimos na aula passada que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Nós vimos que o homem possui
uma natureza tridimensional. O que é isso? Nós vimos que o Senhor formou o homem com corpo, alma e espírito. Ele foi formado com uma constituição exclusiva. Nós vimos que o corpo ele é responsável pelo homem se relacionar com a criação, com o mundo externo, através dos sentidos. Nós vimos que a alma é a sua natureza psicológica, onde se manifestam as emoções, e o espírito é uma parte exclusiva que permite ao homem se relacionar com Deus. Então, nós vimos que Deus formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O que significa isso? Deus é espírito, né? Então Deus não tem um corpo físico, mas quando a gente fala que o homem foi feito à sua imagem e semelhança, nós estamos dizendo que Deus o capacitou para que ele pudesse se relacionar com ele. Deus capacitou o homem com intelecto, com inteligência, com capacidade de governo, com capacidade de tomar decisões. Deus criou o homem como um ser moral que sabe o que é certo, o que é errado, com noção, com possibilidade de distinguir o bem do mal, com capacidade de se relacionar espiritualmente com ele, algo que foi exclusivo do homem, né? Nenhum ser da criação possui essa natureza espiritual, né? Os animais são alma vivente, mas não possuem esse aspecto do espírito que é responsável pelo homem conseguir ouvir a voz de Deus. Então, nós vimos que o homem é um ser tridimensional, não que essas partes estejam separadas, não tem como dividir essas partes. O homem, ele tem essa natureza tridimensional, mas ele é uma só pessoa. Ele é um só ser, não tem como você dividir alma de espírito, a alma do corpo. O homem é esse conjunto, né? Somente a palavra de Deus pode discernir aquilo que é alma e aquilo que é espírito na sua profundidade. Então, na aula passada nós vimos isso, nós vimos também que o homem é o coroa da criação divina, né? Deus entregou a criação, o mundo, para que o homem governasse, para que ele exercesse domínio, para que ele exercesse a sua capacidade de produzir a ciência, de nomear as coisas, de usar a criação com inteligência, de guardar o jardim e lavrar a terra, são as duas funções que o Senhor deu ao homem. Então, o homem foi criado assim, dessa forma, com essa natureza, corpo, alma e espírito. No entanto, nós vamos ver que o que aconteceu então? Aconteceu a queda. Nós vimos na lição anterior, quando Deus formou o homem, lá em Gênesis 2, que Deus fez um pacto com esse homem, a fim de que, através da obediência aos seus mandamentos, esse homem pudesse ter comunhão, ter vida, pudesse ser governado pelo seu espírito, aquela área criada para Deus se relacionar com o homem. Contudo, o homem falhou, desobedecendo, e após a queda, ele morreu espiritualmente e perdeu a comunhão com ele. E também nós vamos ver que a morte física também entrou, né? Aqui nesse quadro, a gente tem uma noção, ele vai dar uma noção para nós de como isso aconteceu, né? Aqui a gente tem o Senhor Deus, né, usando o espírito do homem para falar com ele. Então, o espírito governa a alma, né, que comanda o corpo. Então, o espírito do homem era reto. Com a queda do homem, né, lá em Gênesis, Deus dá uma ordem ao homem, faz um pacto, uma aliança. E essa aliança, nós vamos ver no texto que nós vamos ler em seguida, que essa aliança ela é quebrada, ela é desobedecida. Então, quando essa aliança é desobedecida, o que acontece? Dentro do homem ocorre
uma alteração na sua natureza, o seu espírito, aquela área que era responsável pelo contato com Deus, pela comunhão com Deus, ele morre, ele fica inativo. Não que o homem perde o seu espírito, mas ele passa agora a ser governado pela alma. A alma agora, os sentimentos, as emoções, a natureza emocional passa agora a governar esse homem. Então, o homem, quando ele perde essa capacidade de se relacionar com Deus através do seu espírito, ele fica alienado de Deus, ele agora não consegue mais ouvir a voz de Deus, ele não consegue mais se relacionar com Deus, então ele perde a vida de Deus, né? Então, é importante a gente saber a partir de agora que a queda ela altera a essência do homem, a sua natureza fica afetada, os seus sentimentos eles são pervertidos, a sua comunhão ela deixa de existir. Então, com isso, o homem morre não só espiritualmente, como futuramente ele também vai morrer fisicamente. Então é importante a gente trazer aqui esses conceitos antes de entrarmos para o assunto da queda. Então agora vamos ler o texto de Gênesis capítulo 3. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou a revista para nós lermos esse texto. Bom, queridos, como foi então que aconteceu essa queda do homem, né? Bom, o relato está no texto de Gênesis 3, que é o texto bíblico básico da nossa lição. Você deixa aberto aí, ou a Bíblia aberta, e nós vamos ler esse texto rapidamente, para que a gente possa entender toda essa questão, né? Então diz assim o versículo 1, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Queridos, então os versículos de 1 a 5, eles vão relatar a natureza da tentação, o processo da tentação. Daqui em diante, agora nós vamos ver esses aspectos que estão aí destacados em amarelo, né? Como que a serpente surge, a pergunta da serpente para a mulher, a malícia, que fruto é esse? Então, a partir de agora, nós vamos entender esses aspectos que estão aí destacados e nós temos que entender que esse texto pressupõe já o que foi dito lá em Gênesis 2. Por exemplo, em Gênesis 2, o Senhor, após criar o casal e colocá-lo no jardim, Deus fez um pacto com eles, né, de não comerem da árvore que estava no meio do jardim. Deus fez esse pacto diretamente com Adão. Após criar Adão, Deus fez um pacto de obediência. Adão, você pode comer de tudo, mas dessa árvore aqui não. Se você comer, você morre. Ou seja, o que estava ali entendido é a obediência de Adão para que ele tivesse vida e tivesse comunhão. A partir do momento que ele desobedecesse essa ordem de Deus, ele perderia, o pecado entraria na sua vida e a sua natureza seria malévola, seria pecadora e ele se afastaria de Deus. Então vamos ver aqui os pontos principais que dizem respeito a esse texto, que esse texto pode nos ensinar.
Vamos fazer aqui algumas considerações a respeito do relato de Gênesis. Foi um evento histórico relatado no livro de Gênesis, ou seja, a história de Adão e Eva, a história da queda do homem é um fato histórico, não é uma historinha, não é um mito. É um evento que trouxe consequências para a história da humanidade. Muitos às vezes zombam, ridicularizam a história pelo fato da linguagem da Bíblia ser simples, né? Mas a Bíblia não é um livro científico e nem é um livro acadêmico. Então, a linguagem com a qual foram escritos os fatos é uma linguagem simples, é uma linguagem de mais de 3.000 anos atrás. Então, nós não podemos querer que haja uma linguagem no sentido defensivo, no sentido científico, porque não é esse o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia é trazer o homem para Deus, é revelar os acontecimentos que envolveram a vida do homem e o plano da salvação para resgatar esse homem, o plano de Deus para a criação, fazer com que o homem venha a ter comunhão de volta com ele. Então, esse é um evento histórico relatado por Moisés. Moisés tinha autoridade canônica. Moisés era um homem que falava com Deus face a face. Moisés escreve o Pentateuco, escreve o livro de Gênesis, com base não só em tradições orais, mas naquilo que Deus revelou a ele que era para ser escrito. E Moisés escreve então esse relato, porque logo na sequência Deus vai trazer a lei para trazer de volta a consciência de pecado, a consciência de um plano para salvar o homem. Então esse é o primeiro ponto, né? Toda a narrativa de Gênesis, podemos dizer que são eventos históricos que aconteceram, não são historinhas inventadas. O segundo ponto aqui é que Adão e Eva tinham recebido de Deus tudo o que precisavam. Então, eles foram criados dentro de uma perfeição moral, uma perfeição física, uma perfeição espiritual. Tanto espírito como alma e corpo de Adão e Eva eram perfeitos, não estavam sujeitos a enfermidades, não estavam sujeitos a imperfeições até o dia que pecaram. Uma vez que eles pecaram, então toda essa estrutura, toda essa sua natureza foi alterada. Mas eles foram criados com toda possibilidade, com todas as condições para que eles pudessem obedecer, para que eles pudessem exercer responsabilidade moral. O evento da queda nós podemos dizer que foi o evento mais trágico da história da humanidade, uma vez que a imagem criada por Deus no homem, ela foi deformada pelo pecado, né? Nós já vimos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, só que quando Adão e Eva desobedecem, quando eles infringem a lei de Deus, o pecado agora passa a habitar na vida do homem, ele passa a dirigir os seus sentimentos, as suas emoções, as suas atitudes. Ocorre então uma desfiguração da imagem de Deus no homem, ocorre uma decadência interior no ser humano. Por isso nós dizemos que é o evento mais trágico da história, porque a partir daí o homem então, seus pensamentos, seus sentimentos, o seu corpo físico passam a ser então influenciados pelo pecado. Por isso entra então a morte, entra as crises, entram as doenças, entram as adversidades, entram
aí as lutas interiores, os combates, os sofrimentos, as guerras, as violências, porque o homem ele sai daquele estado de perfeição que ele tinha quando estava ligado, quando seu espírito estava ligado com o Espírito de Deus, que é a própria vida. Deus é a própria vida. E Deus é santo, Ele é puro, Ele é justo, a sua natureza não pode contemplar o pecado, Deus não habita onde tem pecado. Então, por isso o homem, quando se desconecta, quando deixa o pecado entrar em si, quando experimenta o pecado, Deus não pode mais se relacionar com ele e o homem se desconecta de Deus. Mas glórias a Deus, porque nós vamos ver que o Senhor preparou um plano de redenção, um plano de resgate, né? Alguém poderia perguntar assim, mas se Deus sabia que isso ia acontecer, por que que ele criou o homem então? Irmãos, Deus ele é soberano, ele tem uma mente muito além da nossa, com certeza o Senhor julgou todos os fatos envolvidos, o plano da salvação, a eternidade, e no final ele decidiu fazer assim, porque isso redundaria em maior glória, em maior sabedoria, e enfim, a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então, a nossa confiança tem que estar na soberania dele, de que ele rege todas as coisas, ele faz o que é melhor, e quem somos nós para questionar as ações de Deus, uma vez que ele é perfeito, ele é puro, ele é santo, ele é justo, e nós podemos descansar em seus atributos, confiar em suas decisões. Bom, queridos, voltando aí ao nosso capítulo 3 do livro de Gênesis, a revista vai trazer aí os passos iniciais da queda do homem. Então nós vamos ver como agente ativo da tentação, aquele que agiu, intentou, maquinou, arquitetou, produziu a tentação, que é a figura da serpente. A gente vê aí no versículo 1 do texto que nós lemos, que a serpente vai surgir no cenário do Jardim do Éden, né? E terá como um agente instigador dessa tentação Satanás. Ou seja, a serpente, a gente vai ver que é um dos animais que Deus criou, mas de alguma forma o diabo usou a serpente para falar com Eva. Nós vimos aí no versículo 1. Nós não sabemos exatamente como foi que aconteceu isso, se foi uma serpente possessa, se a serpente falava. Nós não sabemos porque a Bíblia não relata. Como eu disse, a linguagem dela é simples. Mas nós sabemos que o diabo foi quem usou a serpente para fazer com que o primeiro casal desobedecesse a Deus. E como que nós sabemos que foi Satanás, uma vez que Gênesis não fala isso? Nós sabemos porque a Bíblia ela é um conjunto de conhecimentos, ela interpreta a si mesma. Então, a gente tem que estudar a Bíblia em todo o seu contexto, porque ela vai se auto-interpretando. Então, lá em Apocalipse 12, 9 e Apocalipse 20, nós vamos ver João, na revelação que ele teve no Apocalipse, falar que o diabo é a antiga serpente. Então, ele vai fazer menção a serpente como sendo o diabo, o dragão, e vai atribuir a Satanás outros nomes. Então, queridos, o diabo foi o agente ativo da tentação. Como que o mal apareceu ali num ambiente tão perfeito como o Jardim do Éden? Não sabemos. Sabemos que em algum momento da história da criação, o diabo foi expulso do céu. Não sabemos em que momento ele entrou, foi jogado, foi expulso do céu, mas sabemos que ele foi expulso do céu, porque Ezequiel, capítulo 28, vai falar isso, né?
Então ele, uma vez que foi expulso do céu, ele agora tem a intenção de rodear esse primeiro casal e levar esse primeiro casal à queda. Então, por isso, nós dizemos que ele foi o agente ativo da tentação. Nós temos aí, então, como agente passivos, Adão e Eva. Passivos por quê? Porque nós sabemos que antes da queda, Adão e Eva gozavam de perfeição moral, de pureza, de inocência. E a queda é exatamente esse momento em que o homem sai desse estado de inocência, de pureza, e o mal passa a habitar nele. Então a gente diz que Adão e Eva são agentes passivos porque eles sofreram a tentação da malignidade imposta pelo ser ativo que era Satanás, né? Então a malignidade veio do diabo, não deles mesmos, mas do diabo, de algo externo. E nós vamos ver aí no texto, né? Logo nos primeiros versículos, que a serpente ela vai primeiramente em Eva, ela usa de astúcia, de esperteza, ela faz uma leitura da situação e ela percebe que ela não podia ir em Adão, por quê? Porque Deus havia feito o pacto diretamente com Adão. Deus o havia instituído como líder da criação, como coroa da criação, para guardar o jardim, lavrar a terra. Então, ela usou de astúcia, ela fez uma leitura da situação e ela não foi no cabeça, mas ela foi em cima daquela que tinha sido designada como auxiliadora, com certeza sabendo que ela poderia influenciar Adão. Eva não havia recebido a ordem de Deus de forma direta, né? Então tudo isso faz parte da estratégia do inimigo. Ele faz uma leitura ao nosso redor, ele vê quais são as brechas que a gente tem para ele tentar chegar com a sua malignidade e distorcer as coisas, né? Pedro vai dizer que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E se anda ao derredor, é ele estudando, arquitetando, manipulando, fazendo essa leitura, vendo aonde que ele pode chegar e investir sobre a nossa vida, sobre a vida do ser humano. E aqui foi assim que aconteceu. Viu qual era a melhor chance dele atingir, e então chegou primeiramente em Eva. E Eva depois, logicamente, influencia Adão, né? E os dois comem o fruto, desobedecem a Deus, e então caem do estado de graça, saem do estado de inocência para um estado pecaminoso. Bom, queridos, nós vamos aí ver no item 2 os aspectos da tentação, né? Nós vimos que Adão e Eva eles foram tentados, e a tentação trouxe essa consequência desastrosa para a humanidade, que foi a queda do estado de perfeição para um estado pecaminoso. E o propósito da tentação do diabo é sempre tirar o homem da presença de Deus. O propósito ali foi atingir o Senhor Deus, uma vez que Adão era a expressão da glória de Deus ali, era a imagem de Deus, era representante da expressão da glória, de atributos de Deus na criação. Então, o alvo do diabo, em primeiro lugar, era atingir a Deus, atingindo o homem, né? E é necessário que a gente faça uma distinção entre o que é provação e tentação. Deus, muitas vezes, ele vai provar seus filhos, permitindo tribulações e tentações vindas do diabo. Mas nunca tenta ninguém, nunca tenta
O Senhor nunca tenta, pois a tentação, o alvo da tentação, até coloquei aqui, o alvo da tentação é o erro e a provação é o acerto. Então, Deus, quando prova, é para levar a um aperfeiçoamento, né? Deus, quando dá ordem ali para Adão não comer daquela árvore, ele estava testando a fidelidade, o exercício do livre-arbítrio, para que Adão então viesse cada vez mais ser aperfeiçoado. No entanto, o que a serpente fez? A serpente tentou ao erro. Então a gente tem que fazer essa distinção. Aqui tem algumas passagens bíblicas que você pode ler depois. A gente precisa fazer essa distinção entre provação e tentação. Então, queridos, o segundo aspecto aí da tentação, ou seja, a maneira como o inimigo desencadeia o seu ataque, é o processo, a forma como o ataque foi desencadeado, né? Então a gente vê aí na revista o processo usado pela serpente direcionou a mulher para o engano e a mentira. Como agente ativo no processo da tentação, ela começou indagando Eva acerca da única restrição estabelecida por Deus para ela e seu marido. Então, o processo usado pelo inimigo, primeiramente, é questionar os mandamentos de Deus. Nós vimos aí em Gênesis 3:1, que a serpente pergunta assim: não foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam nenhum fruto das árvores do jardim? Ou seja, ela já chega com uma pergunta para questionar a validade da palavra, questionar, deturpar a validade, deturpar a verdade daquilo que Deus havia dito. Então, a primeira coisa, a primeira forma do inimigo nesse processo agir é questionar os mandamentos de Deus. Nós vamos ver que Jesus, na tentação do deserto, o diabo chega para ele e diz: se tu és filho de Deus, transforma essas pães em pedras. E aí Jesus responde para ele: nem só de pão, transforma essas pedras em pães, desculpa. Aí Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a estratégia inicial é sempre deturpar, é sempre questionar os mandamentos de Deus, né? Então, a partir do momento que Eva então vai dando conversa para a serpente, ela vai enchendo a mente de Eva de argumentações mentirosas acerca do porquê de tais mandamentos, né? A gente viu aí no texto. E uma outra característica da tentação, aspecto da tentação, é a estratégia. Satanás priorizou alcançar a mente da mulher para assim manipular suas emoções. Nós sabemos que o grande alvo do diabo é a nossa mente. Se tem algo que ele cobiça, é a mente, pois é na mente que são produzidos os pensamentos corretos acerca de Deus, acerca da salvação, acerca da criação, acerca de todos os assuntos que nos envolvem. Então, o que o diabo cobiça é a mente, né? Veja que a serpente chega dizendo assim: é verdade que Deus proibiu vocês de comerem das árvores do jardim? Ou seja, ela sabia que existia um mandamento, sabia que havia sido dado um mandamento, uma ordem, e ela chega fazendo uma colocação equivocada acerca desse mandamento, ou seja, a manipulação aqui era levar Eva a se opor contra o que Deus tinha dito, né? A estratégia do inimigo era tirar o peso da consciência de Eva, de que aquele mandamento não deveria ser obedecido. Então começa toda uma manipulação que vai dando seguimento, porque Eva dialoga com ela, né? Nós não podemos dialogar com o pecado, nós não podemos dialogar com o inimigo,
O alvo do diabo é nos levar a se opor contra a palavra revelada de Deus. Quando você puder, retorna lá na lição de número 12 da revista passada, onde nós falamos a respeito disso, dos sofismas, das fortalezas que Satanás coloca na nossa mente, né, a ponto do apóstolo Paulo escrever aqui em 2 Coríntios 11, que ele receava que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Esse texto aí é o nosso texto áureo da revista, ou seja, a nossa mente é o alvo de toda ação maligna. Nós vamos ver aí no versículo 4 que o diabo, na tentativa de manipular a mulher, ele menciona pelo menos 4 propostas, 4 vantagens, né, que o primeiro casal teria se comesse o fruto proibido. E as propostas, se nós observarmos, já foram feitas no plural, ou seja, a serpente estava agindo de uma forma que ela tinha certeza que a sua investida teria sucesso, né? Então aí no versículo 4 vai dizer, ela vai propor que os olhos deles seriam abertos se eles comessem do fruto proibido. Então uma das propostas a Eva era que os olhos deles se abririam. Ao fazer essa promessa, ela insinua que os olhos do casal estavam impossibilitados de verem as verdades que os rodeavam. Veja que ela aqui está questionando o próprio caráter de Deus, né? A justiça de Deus, questionando o ser de Deus que estava na visão diabólica impedindo que eles vissem alguma coisa, ou seja, Deus estava omitindo deles desfrutarem de uma visão diferente. Então, nós vamos ver que Satanás ele nos seduz a pensar que violar a lei de Deus, entristecer o Espírito Santo, ofender a glória de Deus, né, não trará nenhuma consequência. Ou seja, muitos por causa disso estão ultrajando, ofendendo as coisas santas de Deus, achando que não vão ter consequências, achando que não vão morrer, né? Mas o que a palavra de Deus diz é exatamente o contrário. Então, essa foi a primeira proposta. A segunda proposta... Outra proposta aqui é: conhecereis o bem e o mal. Então, Satanás, por boca da serpente, não falou sobre as terríveis consequências do mal. A serpente aqui, ela estava propondo, estava querendo dizer que Deus tinha um conhecimento acerca do bem e do mal, que estava privando o casal de conhecer, de ter esse conhecimento. Na verdade, isso aqui é uma meia-verdade, é um sofisma, é uma mentira, né? Porque, de fato, Deus conhece o bem e o mal, no sentido de que o mal se opõe ao bem, é o avesso de todos os seus atributos. Não que Deus conheça o mal na sua natureza. Deus não peca, ele é santo, ele é puro, e ele se opõe a toda impureza e a toda maldade. E o que Deus estava fazendo com Adão, proibindo ele de comer do fruto, era que o mal não fizesse parte da sua essência, porque uma vez que Adão comesse aquele fruto, Eva comesse o fruto, a essência deles agora se tornaria má. Então, o que o Senhor queria era preservar o homem da destruição. Mas a serpente, com um jogo de palavras, com a maneira sutil de falar, induziu Eva a pensar o contrário a respeito disso, né? Então, eles vieram de fato a conhecer o bem e o mal, mas de uma maneira que desgraçou a vida deles e da sua descendência, da humanidade, hoje de todos nós, que só ficamos livres da escravidão do pecado através do sacrifício de Jesus. Certamente não morrereis, outra sugestão da serpente. Uma vez que o caráter de Deus se torna questionável na mente de Eva, o inimigo a leva a crer que a morte não seria a consequência real do comer do fruto.
O inimigo monta um cenário propício para que Eva duvide da palavra divina e passe a crer nos benefícios falados por ela. É assim que o diabo age. Ele age sutilmente, levando a pessoa a crer que o pecado não tem consequências. Muito pelo contrário, o pecado é bom, é gostoso, é vantajoso. Enfim, essa é a filosofia que o diabo implanta na mente do homem, que o mundo prega, que o mundo ensina, mas fatalmente nós sabemos aí que a consequência do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Bom, para terminar, sereis como Deus. Na mente de Eva, já dominada pela força maligna, possivelmente passaram pensamentos de poder, igualdade, independência, prestígio e glória indescritíveis. A mulher não julgou que ninguém pode ser como o Deus Altíssimo. Então aí nós vamos ver que a soberba, o orgulho já havia tomado o coração de Eva. Mas sobre esse assunto, queridos, nós vamos falar na próxima aula, pois o nosso tempo já se esgotou, ok? Então, na próxima aula nós vamos continuar a partir daqui e eu aguardo vocês e convido vocês a não perderem a continuação desse assunto que é muito importante para todos nós. Amém? Vamos orar. Paizinho querido, no nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, eu me ponho diante de Ti, ó Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas, agradecendo a Ti, Senhor, por tudo quanto foi falado nessa manhã, pelos Teus filhos que nos ouvem. Senhor, que Tu possas fazer uma obra regeneradora na vida daqueles que nos ouvem. Senhor, toma cada um nas Tuas mãos, guarda, livra do mal. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a nossa mente a ser levada cativa ao trono da Tua graça. Ajuda-nos a dissolver os sofismas, os falsos ensinamentos que bombardeiam a nossa mente. Visita Teu filho aí nessa manhã, Tua filha. Joga por terra todo pensamento que não provém de Ti, toda prisão espiritual, Senhor, toda armadilha do diabo, toda ferramenta preparada contra a mente desse servo, dessa serva Tua. Senhor, fica conosco nessa manhã, assim nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.